Graça e paz, meus irmãos, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Hoje Deus me trouxe aqui para te entregar uma palavra de esperança e fé. Eu não sei quais têm sido os seus desafios, não sei quantas portas já se fecharam diante de você, mas uma coisa eu sei, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Talvez você tenha orado por algo e a resposta não veio. Talvez você esteja olhando ao seu redor e vendo dificuldades, desafios, barreiras. Talvez você esteja se perguntando: Deus, por que nada está acontecendo? Mas o Senhor te trouxe aqui para te lembrar de algo. Ele trabalha no silêncio. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8 o seguinte: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Deus conhece as suas obras. Ele sabe das suas lutas, das suas orações, dos seus esforços. Ele vê quando você continua crendo, mesmo sem enxergar nada. Ele vê quando você se ajoelha e clama, mesmo sem respostas. E hoje, Deus quer que você saiba, Ele já colocou diante de você uma porta aberta. Mas você precisa aprender a confiar. Você está no processo. Sabe, muitas vezes nós olhamos para a demora e pensamos que Deus se esqueceu de nós. Mas o Senhor nunca se atrasa, Ele nunca erra, Ele nunca se engana. Se Ele ainda não abriu a porta que você deseja, é porque Ele está te preparando para atravessar por ela. Olhe para a história de José. Ele teve sonhos grandiosos, mas antes de viver o que Deus prometeu, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e jogado na prisão. Mas veja bem, se ele não tivesse passado pelo processo, ele não estaria pronto para ser governador do Egito. O que parece atraso, muitas vezes é Deus trabalhando em áreas da nossa vida que precisam ser moldadas. Deus nos ensina paciência, nos ensina a confiar, nos ensina a depender dele. Talvez você tenha pedido algo para Deus e ainda não viu acontecer. Talvez você esteja se perguntando: será que Deus se esqueceu de mim? Mas o Senhor manda te dizer: eu estou te preparando para algo maior. A palavra diz em Isaías capítulo 60, verso 22: o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. O tempo de Deus nunca é tarde e nunca é cedo. Ele age no tempo perfeito. Não tenha medo de seguir em frente. Muitas vezes, irmãos, quando Deus abre uma porta, nós temos medo de passar por ela. O medo da mudança, da rejeição, do fracasso. Mas eu quero te lembrar de algo poderoso. Se Deus abriu a porta, Ele já preparou o caminho. Olhe para Moisés. Deus abriu o Mar Vermelho, mas ele teve que dar o primeiro passo. Se ele ficasse parado, olhando para o mar, com medo, os egípcios teriam o alcançado. Quantas vezes Deus já abriu uma porta para você, mas o medo te impediu de entrar? Hoje Deus está te dizendo: filho, filha, eu já abri a porta, agora vá e confie. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 31, verso 8: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te atemorizes. Seja qual for a situação que você está enfrentando, lembre-se, Deus está no controle de tudo. Se uma porta se fechou, não fique triste, porque Deus sabe o que faz. Se algo não aconteceu ainda, continue crendo, porque no tempo certo vai acontecer. O que Deus tem para você é muito maior do que você possa imaginar.
A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você crê nessa promessa, declare aqui nos comentários: a porta que Deus abriu para mim, ninguém pode fechar. Amém? Escreva isso com convicção. A porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é fiel. Pai, eu oro por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as portas que parecem trancadas. Mas eu peço que o Senhor abra essa porta, porque quando o Senhor abre, ninguém mais pode fechar. Senhor, se essa pessoa tem chorado por uma resposta, dê a ela a paz que vem do Teu Espírito Santo. Se ela tem sentido medo, fortalece a sua fé. Se ela se sente desanimada, renova suas forças. Pai, eu oro por aqueles que estão esperando um milagre financeiro. Derrama a Tua provisão. Que as portas de emprego se abram, que oportunidades inesperadas surjam, que toda crise se transforme em vitória. Eu oro por aqueles que estão lutando na vida sentimental. Senhor, restaura relacionamentos, renova casamentos, traz paz aos lares. Que toda confusão, toda discórdia, todo espírito de separação sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Eu clamo por aqueles que estão enfermos. Toca agora com o Teu poder de cura. Que toda enfermidade bata em retirada, que a saúde seja restaurada, pois a Tua palavra diz em Isaías 53, verso 5, que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Que essa pessoa que está me ouvindo veja testemunhos em sua vida, que as portas se abram para ela, que milagres aconteçam, que a glória do Senhor se manifeste na vida dela. Nós cremos e reconhecemos pela fé que o tempo do Senhor está chegando e a porta que o Senhor abre, ninguém vai fechar. Se você recebe pela fé essa oração, escreva aqui nos comentários: eu creio. Amém? Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus Salmos, capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado. Não triunfem sobre mim os meus inimigos. Não seja envergonhado também nenhum dos que em Ti esperam. Envergonha dos que sejam os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me saber os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. E o versículo 5 diz assim: guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti espero o dia todo. Davi nos deixa grandes lições de intimidade com Deus. Nos seus piores momentos da sua existência, Davi clamou ao Senhor. E aqui ele diz: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não importa o momento que nós estejamos passando na nossa vida, porque muitas vezes as aflições, as tribulações vão nos pegar em momentos que nós não esperamos. Talvez você tenha sido acometido por algo inesperado na sua vida, algo que tem tirado a sua paz, que tirou o seu sossego, mas que você possa fazer essa oração como Davi: eleva a minha alma a Ti, Senhor, em Ti confio, que os meus inimigos não triunfem sobre mim. E ele diz assim:
Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Muitas vezes nós não sabemos que decisão tomar, que caminho seguir. E Davi aqui ele diz: Senhor, ensina-me os teus caminhos. É muito interessante isso, porque às vezes nós estamos diante de um momento de decisão e não sabemos que direção seguir. E muitas vezes nos deixamos motivar pela nossa própria vontade, mas que nós possamos ter o discernimento de seguir aquilo que é a vontade de Deus. Porque a palavra diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E por fim, o versículo 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Que nós possamos seguir na verdade que é o Senhor. Esperar no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. E esperar somente nele. Não no homem, mas nele. Eu quero orar por você. Senhor, muitas são as aflições pelas quais passamos, mas que nos piores momentos da nossa vida, nós possamos nos apegar à Tua palavra, às Tuas promessas, e andar segundo a Tua vontade. Não deixe que os nossos inimigos prevaleçam sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos livramento, dá-nos vitória, dá-nos sabedoria e discernimento para tomar as decisões certas e para não nos afastarmos do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 14, verso 27 está escrito: Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Nessa passagem, Jesus estava no pior momento da sua vida, quando teve que enfrentar a morte e suportar os pecados do mundo inteiro sobre seus ombros. Algumas horas antes do seu sacrifício, em uma conversa com os seus discípulos, Jesus declara a eles que poderia lhes dar paz. Mesmo que ele estivesse passando por um momento de grande desafio, o maior que ele enfrentou na vida, mesmo assim Jesus confiava em Deus, pois o seu relacionamento com o Pai lhe permitia ter paz no coração. E por isso ele ainda podia ministrar essa paz às pessoas que estavam com ele. E a paz que Jesus oferecia aos discípulos, e hoje quer oferecer a mim e a você, não é uma paz qualquer. Existe uma paz que o próprio Deus nos oferece, e há uma paz que o mundo oferece. A paz do mundo está ligada às circunstâncias, aos acontecimentos, ao dinheiro, a estarmos vivendo um momento favorável ou não. E essa paz é facilmente perdida quando enfrentamos crises e situações adversas. Momentos de tensão nos tiram a paz. Porém, a paz que Jesus pode nos dar é incondicional. Ela não está relacionada ao bem-estar que temos neste mundo, mas ela está firmada na palavra de Deus, nas promessas que o Senhor tem para nós. Essa paz está baseada na certeza de que Deus nos ama e cuida de nós nos pequenos detalhes. É a paz de Jesus, ministrada pelo Espírito Santo, que nós podemos receber em nosso coração, a partir do momento em que entregamos a nossa vida a Ele. Não se turbe o vosso coração, não fique triste, nem apreensivo com tudo o que tem acontecido com você. Deus sabe das suas lutas, das suas frustrações. Apenas creia, continue orando, continue lutando e peça ao Senhor que inunde o seu coração com a paz. Eu quero orar por você. Senhor, queremos receber a sua paz em nosso coração. Tira de nós todo medo, toda preocupação, toda ansiedade. Não queremos ser reféns da tristeza e da insegurança, mas pela fé
nos firmamos nas suas promessas e na sua palavra. Cremos que o Senhor é um Deus de milagres, que nos ama e que está cuidando da nossa vida e da nossa família. Por isso nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deuteronômio capítulo 31, verso 6, está escrito: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Uma das piores sensações que podemos ter na vida é o sentimento de abandono. Quantas vezes diante de grandes problemas, quando passamos pelas tempestades ou pelos desertos da vida, olhamos ao redor e temos a impressão de estarmos sozinhos e desamparados. É quando percebemos que, por mais que tenhamos amigos, parentes e pessoas que nos amam, naquela hora estamos sós. Pois existem situações que Deus vai permitir que enfrentemos sozinhos. A intenção de Deus é que nesses momentos sejamos totalmente dependentes dele. O sentimento de abandono pode ter sua origem na infância, provocado pela ausência dos pais, em alguns casos por causa de um divórcio ou até mesmo pela morte de alguém que amávamos. A família é a nossa primeira referência de proteção, cuidado, amor e carinho. Ela é o nosso porto seguro. Se por algum motivo nos sentimos abandonados na infância, esse sentimento pode permear toda a nossa vida. Por isso Davi escreveu em Salmos, capítulo 27, verso 10, que quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Quando você se sentir abandonado, lembre-se das promessas de Deus contidas na sua palavra. Ele disse que não nos abandonaria e nem nos deixaria. Por mais que você não perceba, Deus está ao seu lado, te protegendo, te guardando. Se preciso for, Ele te carregará no colo. O Senhor enxuga suas lágrimas, te consola e te dá forças para prosseguir. O Senhor é quem vai à frente das suas lutas. Ele é quem te guarda, te protege e quem guia os seus passos. Receba essa palavra no seu espírito. Eu quero orar por você. Senhor, eu te peço que tire do nosso coração todo sentimento de abandono e de rejeição. Remova de nós toda a sensação de estarmos sozinhos e desamparados. Que através desta palavra possamos receber o refrigério em nosso espírito. Que a nossa fé seja renovada e que possamos prosseguir diante de qualquer obstáculo que tivermos que enfrentar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. É com muita alegria que eu quero anunciar a todos vocês que acompanham as mensagens Minuto com Deus, o nosso novo livro devocional, Recomece a Viver. São 365 mensagens que vão fazer com que a vida de Deus seja ministrada no seu espírito. Acesse upbooks.com.br/pastor Edivaldo Oliveira e adquira já o seu. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.